vencer, triunfará, o nosso Deus fará. Boa tarde, irmãos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, terça-feira aqui na presença de Deus, para trazer para você, aqui, novamente, o Curso Fé, a lição 7, e a palavra é resistir. Diz assim: apesar de Satanás ter sido derrotado por Jesus Cristo, e de a vitória do Senhor ter sido lançada em nossa conta, o diabo ainda tem condições de oprimir o ser humano, mesmo que esse tenha nascido de novo. É certo que quem aceita o Senhor Jesus como Salvador torna-se filho de Deus e passa a ter direitos e privilégios em Cristo. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda seremos suscetíveis às tentações do maligno. Pois bem, irmãos, nós não podemos nunca pensar que vamos aqui nesse mundo ficar livres das tentações. As tentações são coisas mundanas e nós estamos suscetíveis a tudo isso. Tudo que acontece por aí, tudo que tem sido colocado diante dos nossos olhos, na televisão, no rádio, jornais, revistas, de todas as formas que você tenha tido conhecimento, sempre terá alguma coisa que possa querer te desviar da verdade, a verdade que está no nome de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos estar sempre ligados naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Deve, porém, ficar bem claro que o diabo não pode, a seu bel prazer, investir contra qualquer dos filhos de Deus e oprimi-los. E ainda pode tentar, e se o cristão não lhe resistir, ele então terá condições de prosseguir na sua obra. Pois a tentação vem. Nós falamos nesses dias, em alguns dos cultos das palavras apresentadas, a tentação ela acontece. Mas enquanto você não se entrega à tentação, você não perdeu nada. O seu papel é resistir à tentação. É aquela vontade, por exemplo, de comer um doce, quando você sabe que você não pode comer aquele doce. Então você tem que resistir. Você olha, até olha, mas não pode fazer nada. E isso acontece para quem já fez regimes alimentares, falando de doce aqui, sabe que depois de uns 15 dias que você resiste àquele doce, você não terá mais vontade de comer doce. Simplesmente desaparece. E é exatamente assim, nas tentações que vêm à nossa mente, que vêm diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nós temos que resistir. Essa é a palavra do Senhor. É preciso lembrar que existem limitações às operações do inimigo. Há como uma escala a ser percorrida para que ele consuma a sua obra. A Bíblia nos adverte de que a maldição sem causa não se cumpre, por Provérbios 26, versículo 2. Pois é, não existe maldição na sua vida se não tiver sido ocasionada por alguma coisa. E isso é você ter se submetido à vontade do diabo. Resistir ao diabo é um mandamento. Compete a todo o filho de Deus barrar a ação do inimigo, exigir a sua saída e proibir-lhe a tentação. Foi assim que no deserto o Senhor Jesus fez com o diabo. No plano divino não há imperfeições. Se ele nos informa que compete a nós resistir ao diabo, podemos estar certos de que a arma de tal resistência foi nos dada. Ela é a palavra de Deus. Quando resistir? Toda vez que o inimigo atacar. Oro para que você, a partir de hoje, não dê ao maligno a mínima chance de oprimi-lo. Seja em Cristo mais do que vencedor. Em Cristo, R.R. Soares. Então, irmãos, vamos ver agora aqui na descrição da lição 7 o que o Senhor está nos ensinando a respeito disso tudo que está acontecendo nesse mundo aí e de como nós podemos vencer estas dificuldades. O ministério do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder divino.
Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explicaria os resultados que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda? Está lá em João 14:12, que nós estamos sempre comentando a respeito disso. Examinando, quando o mestre começa a ensinar o povo, se maravilha em suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Pense bem, quando você fala de Jesus, quando você prega o Evangelho para alguém, o Senhor está operando na vida daquela pessoa. Você não está perdendo tempo, não está saindo da presença dele. Muito pelo contrário, você está ganhando uma vida para que essa vida seja exatamente como você, sabendo, conhecendo e podendo resistir ao inimigo e vencer todas as dificuldades. Então, apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que, na verdade, ele possui. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas que ele quiser. A Bíblia declara que ele não pode tocar naquele que é nascido de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está lá em 1 João 5,18. Pois então, alguém sempre está por aí falando, foi o diabo. Foi o diabo. Isso aconteceu por causa do diabo. Isso aconteceu por causa de Satanás. O diabo realmente ele é astuto, ele é audaz, ele é capaz de invadir a vida das pessoas. Mas se você continuar agindo desta forma, você está dando crédito a ele. Você está deixando que ele se fortaleça na tua vida, destruindo os caminhos que Deus preparou para você. É o medo, é o receio de enfrentar. Quanta gente diz, não fala no nome daquele, não fala no nome dele, não. É medo. E medo é um espírito que Deus não deu. Quando você anda por aí, vivendo dessa forma, achando que tudo foi o diabo que fez, que Deus não pode fazer nada, você então será um derrotado, um fracassado em toda a obra que o Senhor tem preparado na sua vida. Resista, resista, é o que diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, é dessa forma que você deve reagir pela fé. Né? Antes de o Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Está lá em João 12:31. Você tem que acreditar. A partir do momento em que Jesus ressuscitou daquela cruz, da morte no Calvário, Satanás foi expulso desse mundo. Mas tem muita gente que continua achando que ele está aí fazendo das deles. No caso de Jó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:6 até o versículo 12. Então Jó ele tinha um medo. Era algo que o deixava à mercê de Satanás. E naquele dia o diabo aparece diante de Deus
e diz, ele te obedece porque você dá tudo para ele. E Deus deixou que Satanás tocasse em Jó. E a desgraça que aconteceu foi grande, não foi pequena não. Por quê? Deus confiava que Jó suportaria, porém Jó ele tinha medo, ele estava sempre orando para que algo não acontecesse com os filhos dele, ele sempre se preocupava, quando os filhos saíam de casa, Jó estava preocupado com a vida deles. Então nós temos que nos preocupar sim, com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, em todo momento, em tudo, nós temos que dar graças, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor da nossa vida, não há outro que possa nos destruir ou que possa nos fortalecer. Deus nunca vai nos destruir. Não existe Satanás para nos destruir, existe Deus para nos fortalecer. O único e suficiente, o Filho que foi dado em lugar da nossa vida. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o Mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Jesus ele foi levado ao deserto. Ali ele foi tentado. Em todo o tempo que ele esteve ali, ele foi tentado. Porém, ele não se deixou levar por nada do que o diabo queria fazer na vida dele. Todos esses casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de oprimir-nos, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, ele jamais conseguirá. O diabo não pode tirar Jó das mãos do Senhor. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. João 10, 28, 29. Ninguém pode tirar. Ainda, eu preguei nesses dias falando para o povo. Deus, ele não vai se deixar escarnecer. Ele não vai permitir que o maligno faça pouco caso da obra dele. Deus sempre terá em conta o valor que você tem na vida em favor dele. Deus, ele sabe que você é precioso e muito caro é a sua vida para Deus, porque ele deu a vida do filho dele para pagar pela sua vida. Então tudo que você tem que fazer é entender o que o Senhor fez por você e resistir a todos os demônios, a todas as coisas que estão aí. Quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. Em vez de nos aborrecermos com elas, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, nada pode derrubar você. Se você tem um problema, a solução existe. O problema, ele é falso, é enganador, o problema é destruidor, e não foi Deus quem preparou. Pois se Deus não preparou, ele pode destruir o que não pertence a ele. Mas depende de você, de resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, com toda certeza. Resistir, um mandamento. Independente de como e onde o inimigo esteja tentando-nos, a palavra de Deus nos manda resistir. A ordem estabelecida em Tiago 4, 7b é clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por essa ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, como também fugirá. É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e, se não for destruído, causará um grande estrago. Apanhai-me as raposinhas,
as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2,15. Né? As raposinhas, pequenos probleminhas, pequenas situações, pequenos enganos. Você já viu ferrugem? Como é que ele surge? Imagine uma coluna de sustentação de um prédio. Ferrugem. Lá um ferro fica exposto, a umidade vem e começa a ferrugem corroer aquele ferro. Ele tem o poder de derrubar um prédio. Imagina o poder. É um ferrugemzinho, é uma coisinha de nada, mas tem uma grande força. Pois então, não tenha medo. Enfrente, o problema é pequeno, não há, mas é coisinha boba, eu vou deixar para lá e vou viver. Isso aí não vai me fazer mal. Pode ser a principal causa do problema que você está vivendo hoje. Aquilo que você deixou para trás. O Senhor mandou que o povo saísse do meio dos inimigos, que destruíssem todos os inimigos, os animais, as coisas e tal. Mas o povo deixou um remanescente no meio deles. E por causa desse remanescente, inimigo que ficou no meio deles, pequenos, muitas coisas deram erradas. Poderia ser tudo diferente hoje, mas por causa da ação do homem, as coisas estão acontecendo dessa forma aí. Resistir ao diabo é simples. Basta que a todo ataque, como por exemplo sintomas de doença, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente representa o mal, destemidamente repreenda o mal, exigindo que ele cesse de perturbá-lo e saia de sua vida. Não há melhor exemplo de como resistir ao diabo do que o dado pelo Senhor no deserto, quando Satanás o tentou. O relato completo se encontra em Mateus 4, versículo 1 até o 11. O diabo se aproxima de Jesus e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O Senhor respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu serviço, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O Senhor respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou Jesus ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O Senhor respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Pois é, meu irmão, não se deixe levar. Aqui eu sempre observo, aqui nesse versículo, né, o diabo ofereceu tudo aquilo, o reino dele. O reino não pertencia ao diabo, nunca pertenceu. Foi Deus quem criou. Como é que ele queria dar para Jesus o que já era dele? Que foi o próprio Jesus quem criou. A palavra. Como que o diabo pode ser tão besta de querer oferecer para Jesus? É como alguém te rouba um objeto e depois quer vender para você de volta. Então, não caia nas ciladas de Satanás. Não se deixe levar pelos enganos do que ele tem feito nesta vida. Nas 3 tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus. A nossa única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações, não temos de usar nada mais a não ser a palavra do Senhor. Logicamente, o mestre sabia orar e falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, usou apenas a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Você só pode querer usar as armas de Deus. Não tem revólver, não tem metralhadora, não tem canhão, não tem bomba atômica que possa ser mais poderosa do que a palavra de Deus. E se você crê, você fará acontecer.
Em nome de Jesus Cristo. Não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, pois ele é um derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim. No princípio, ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação, será lançado da esfera celestial à terra. Durante o milênio, ficará aprisionado no abismo e depois, 2000 anos, será lançado no lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Possua o reino que foi preparado para você. Resista a toda tentação, a toda coisa imunda que venha contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui agora vamos ver o que foi que você aprendeu nessa lição do curso Fé, lição número 7. O que acontece com quem é nascido de Deus? Essa pessoa não peca. Quem é nascido de Deus não peca. O Senhor Jesus levou todos os pecados que eram inerentes à nossa vida. Ele levou tudo. Então, você não peca. Se você é nascido de novo, se você está na presença de Deus, você não peca. Quem conserva a si mesmo? Os religiosos? Quem conserva a si mesmo? O que acontece com quem é de Deus e conserva a si mesmo? Não é tocado pelo maligno, de forma alguma. Quem é de Deus e conserva a si mesmo, não é tocado pelo maligno. Então acredite no que a palavra de Deus diz. E após afirmar, agora é o juízo desse mundo, João 12, 31, o que mais afirmou o Senhor Jesus? Que o príncipe desse mundo seria expulso. A questão número 5. Quem se apresentou perante o Senhor junto com os filhos de Deus? Satanás. A 6 agora. Onde se deu a tentação de Jesus, descrita em Mateus 4, do 1 ao 11? No deserto. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito de Deus. O Espírito Santo levou Jesus. Para que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. O que Satanás pediu permissão para fazer com Pedro? Cirandá-lo como trigo. Então, vamos ver aqui a questão número 10. O que fez Jesus por Pedro quando o diabo pediu autorização para cirandá-lo? Jesus rogou por Pedro. Jesus rogou por ele. Por que o Senhor Jesus rogou pelo apóstolo Pedro? Para que a sua fé não desfalecesse. Engraçado, né? Jesus disse que quando ele finalmente estivesse pronto, que a fé dele não desfalecesse. Nós ficamos imaginando, será que Pedro não estava pronto ainda? É questão para a gente pensar. 12. O que deveria fazer Pedro quando se convertesse? Confirmar a seus irmãos. Olha, viu o que eu falei na questão anterior? O que deveria fazer Pedro quando ele se convertesse? Tem muita gente que não está convertida. Por isso, também é papel nosso não deixar desviar os nossos irmãos e sim confirmá-los diante da presença de Deus. Quando as ovelhas de Jesus perecerão? Nunca. O corpo físico pode morrer, mas o nosso espírito é eterno. O Senhor preparou assim. Quem arrebatará das mãos de Jesus as suas ovelhas? Ninguém. E Jesus ainda faz uma advertência, a palavra de Deus faz uma advertência em Jeremias. Ai daqueles que desviam as minhas ovelhas. Mas arrebatar das mãos de Jesus, quem é de Jesus, nunca será arrebatado das mãos dele. Que tipo de tentação vem sobre nós? Tentação humana. É o homem quem cria a tentação. Ela não é espiritual. Não veio lá de Satanás, não.
Foi o homem quem se deixou tentar pelo maligno. O maligno é a ação de se submeter àquilo que não é de Deus. Pense bem sobre essas palavras. O que acontece quando resistimos ao diabo? Ele foge. Simplesmente ele foge. Ele não aguenta a espada de fogo do Senhor. Quem faz mal às vinhas? As raposinhas. Os pequenos negócios, os pequenos erros fazem mal à vinha, à sua vida. Que arma Jesus usou para resistir ao diabo? Só a palavra de Deus. Como eu disse, não tem bomba que seja atômica, nêutrons, prótons. Não tem nada que seja mais poderoso do que a própria palavra de Deus. A quem o Rei Jesus dará as boas-vindas? Aos que estiverem à sua direita. Àquele que o recebe como Senhor e Salvador. Desde quando está preparado o reino de Deus? Desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos conservar a nós mesmos. Porque se nós somos gerados de Deus, nós conservamos a nós mesmos. Para a honra e glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aí está a lição número 7 do curso Fé de hoje, terça-feira. E só lembrando aqui, nessa questão número 2, que nós ficamos meio que pendentes aqui, né? Mas não dúvida, mas tanta distração, vocês vão notar que a gravação ela está picotada. Toda hora chega alguém. Eu estou gravando aqui, estou sozinho. Estou gravando, eu tenho que parar a pregação para dar atendimento. Então, bagunçou, hoje bagunçou, né? Mas não bagunçou não, hoje está perfeito. É só você prestar atenção na palavra, porque se você é gerado de Deus, você conserva-se a si mesmo. E tudo pelo poder e pela honra e glória do nosso Deus. Amém? Então até a próxima terça-feira com a lição número 8, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã, quarta-feira, dia da família, eu espero você. Espero participar com você em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma palavra abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus.